Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Pessoal, antes de iniciar a apostila, eu vou ler para vocês um trecho de um texto que faz parte da nossa aula. Chama Mediação de Conflitos para Começo de Conversa. Encontrei hoje em rua, separadamente, dois amigos meus que haviam zangado. Cada um me contou a narrativa por que se havia zangado. Cada um me disse a verdade e cada um me contou suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda razão. Não era que um via uma coisa e outra ouvia um lado das coisas e o outro, um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se havia passado. Cada um via-as com um critério idêntico ao do outro, mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência de verdade. Então, Fernando Pessoa, né, um pedacinho do livro, o livro do Desassossego. Então, ele está falando que a questão do conflito, a questão da sua opinião, depende muito do seu ponto de vista, de como você vê as coisas. E aí embaixo está escrito assim, ó. Mediação de conflitos na escola na prática de uma vida ética. Quando pensamos em mediação de conflitos, pensamos muitas vezes em técnicas, métodos de resolução de conflitos com dicas, passo a passo e etc. Desde 2010, venho trabalhando com a meditação de conflitos nas escolas e posso dizer que todas as formações que dei, a perspectiva de grande parte das pessoas era por uma receita que pudesse aplicar no cotidiano da escola e, finalmente, a libertasse dessa coisa incômoda chamada conflito. Uma perspectiva legítima e muito coerente com o meu tempo histórico, em que a técnica e a sua utilidade para resolver rapidamente problemas tendem a ser desvalorizadas. Acontece que é verdade que a mediação pode ser vista sob uma perspectiva reducionista ou superficial, como a técnica ou várias técnicas. É também verdade que, sob uma perspectiva mais complexa e autêntica, ela se define como uma prática ética, ou seja, uma forma de ser e de estar no mundo, uma forma de se relacionar consigo e com o outro, uma prática de cidadania. Nessa conversa, que ajudam a lidar com situações de conflitos de maneira construtiva, de maneira a aproveitar o máximo do potencial criado pelo mundo dos conflitos. Então, nós sabemos, pessoal, que o conflito ele está aí, né? Nós temos que viver com ele, não tem jeito, ele faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E aí eu vou ler um outro trecho que não está aí, mas de Jean François. O grande objetivo da meditação não pode ser resolver conflitos, até porque conflitos são inerentes a resoluções humanas. Com eles e a partir deles nos constituímos como sujeitos, e deles não podemos nos livrar. Han afirma que não há conflito, há totalitarismo. Só a opressão é capaz de lidar com a sensação. Então, pessoal, é importante a gente tentar lidar com os conflitos e compreender o lado do outro, né? Ter um olhar amistoso para o outro, de uma forma entender o que o outro pensa e respeitar, principalmente respeitar o que o outro pensa. E aí, pessoal, nós vamos entrar na situação de aprendizagem 5, né? Que diz a canção, é preciso saber viver. Hoje nós vamos falar sobre a competência socioemocional respeito. Hoje vamos falar sobre convivência. Para isso, vamos conversar sobre a solução de conflitos no dia a dia. Afinal, os conflitos fazem parte das vidas das pessoas. E uma convivência saudável não supõe que elas não existam, certo? Assim, a grande questão dessa atividade é como as pessoas lidam com seus conflitos. Será, por exemplo, que você sabe lidar com os próprios conflitos? Você já ouviu falar em mediação de conflitos? Parece um tema difícil, mas é muito necessário pensar sobre ele. Esse é o tema da aula de hoje. Que tal você começar falando sobre o que sabe? Então, pessoal, muitas pessoas elas gostam de um conflito, elas gostam de uma briga e muitas vezes elas não aceitam a opinião do outro, né? A verdade do outro. Ela sempre tem a verdade absoluta.
E nós sabemos que em muitas situações a minha verdade pode não ser a verdade do outro, né? E aí nós precisamos aprender a lidar com esses conflitos. Após a minha fala, vocês vão assistir um vídeo que fala bem isso. Quais são as estratégias que a gente pode usar para que a nossa convivência, né, os nossos conflitos sejam vividos de forma mais tranquila. Não tem como falar que eu não quero viver em conflito. Se eu vivo em sociedade, se eu vivo num grupo, o conflito ele está ali, ele é existente e eu tenho que aprender a lidar. Muitas pessoas são muito resistentes, né? Elas acham que elas pensam daquele jeito e não importa o que o outro pensa e pronto, acabou. E na verdade não é assim. Como nós lemos, né, no primeiro vídeo sobre o poema, cada um tem um jeito diferente de olhar as coisas. Mediação de conflito é algo muito importante para a convivência, pois está ligada à forma como as pessoas resolvem as diferenças de pensamentos, sem perder o próprio controle. Sabe quando duas pessoas pensam diferente, mas não conseguem ouvir a opinião da outra e acabam brigando? Pois é, são nesses momentos que é preciso mediar conflitos. Pense um pouco em situações da sua vida. Você já presenciou ou viveu algum conflito que foi necessária a intervenção de outras pessoas? Essa outra pessoa que ajudou na resolução de conflitos é chamada de mediadora. A gente sempre tem no nosso meio social uma pessoa que é mediadora. Às vezes na nossa casa a gente sempre tem uma pessoa que fala, oh, calma, vocês estão brigando por quê, né? Então essa pessoa faz essa mediação para tentar acalmar a confusão que está tendo ali. Para refletir, no ano de 1999 em Paris, a Assembleia Geral dos Estados Unidos elaborou um manifesto de 2.000 por uma cultura de paz e não violência, visando a coleta de 100 milhões de assinaturas no mundo inteiro, até a virada do milênio. O manifesto, elaborado por uma comissão de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, não se destinava às autoridades públicas, mas aos cidadãos comuns, né? Partindo do pressuposto que o senso de responsabilidade se dá uma dimensão pessoal. Nessa forma, o tema da resolução de conflitos ganha proporções planetárias, enfatizando o uso de formas alternativas para viabilizar o entendimento entre as pessoas. A mediação é um dos instrumentos mais eficazes para a resolução de conflitos. Eu vou colocar para vocês também, após a minha fala, um vídeo, né? Ele não tem fala, mas dá para a gente ver nitidamente, né? Quando duas pessoas se confrontam e elas não conseguem chegar no consenso. As duas acham que tem razão, que está no lugar certo, e quem estiver ali que se vire, né? Que procure algo para fazer, que não seja, que não tenha que afetá-la, que não tenha que mexê-la, né? Tirar ela da zona de conforto. Na próxima página, mão na massa. Eu afino e desafino. Acompanhe atentamente a leitura que o seu professor fará do texto, né, do Fernando Pessoa para entender sobre o que é mediação. Eu li o texto para vocês no início. Em seguida, junto com os colegas, reflita a respeito do assunto do texto e responda. Segundo o narrador, dois amigos diziam a verdade. Consequentemente, tanto um quanto o outro tinham razão. Por que os dois continuavam? Porque os dois continuavam divergindo, né? Então, vocês vão pensar. Para você, qual a diferença entre posições dos dois amigos em conflitos e a posição do narrador? Em sua opinião, o narrador é uma pessoa adequada para mediar o conflito que nos conta? Por quê? Como ele poderia agir em relação a isso? Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre a mediação de conflitos, você reconhece em si qualidades como do narrador do texto anterior, que era um bom ouvinte podem contribuir para a mediação de divergências entre as pessoas que não estão se entendendo? Quais seriam essas qualidades? Vocês conseguem fazer essa mediação ou não, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. E quando uma das partes do conflito envolve você, o que você faz para resolvê-los, né? E a número 5 fala assim, ó, quando há conflito entre você e um colega na escola ou algum responsável, por exemplo, o que você recorreria para fazer a mediação, né? Qual seria a sua atitude, né? E aí, no finzinho, fala assim, ó,
ficou mais fácil de entender o que é mediação de conflito? Não deixe de utilizar a partir de agora para ajudar a sua convivência com as outras pessoas. Então, pessoal, é aprender a mediar conflitos e tentar ver o lado do outro. Tá certo, pessoal? Você está em uma conversa e percebe que está ficando mais intensa. De repente, sua respiração fica mais travada e seu comportamento começa a mudar, aumentando o tom de voz e até falando coisas que não fazem muito sentido. Você fica procurando a frase perfeita para dar o troco e fazer o outro perder o chão, pois você quer sair dali se sentindo por cima, mesmo que bufando de raiva. Você já se viu nessa situação? Aposto que sim, pois isso é bem comum no nosso dia a dia. E parece que existem pessoas que nasceram só para nos irritar, não é verdade? Mas essas situações podem gerar danos desastrosos na nossa vida, e mais sérios do que muitos imaginam. Então, como lidar com pessoas difíceis? Pessoas que estão com problemas, com raiva, frustradas ou mesmo nos atacando? É isso que vamos mostrar hoje. Então, vem comigo. Em primeiro lugar, precisamos entender que é impossível mudarmos o comportamento do outro. O que podemos fazer é escolher como vamos reagir aos fatos. Então, somos nós que devemos mudar. Mas talvez você se pergunte: por que diabos eu é que tenho que mudar se é aquela pessoa que é insuportável? Bem, por duas razões bem importantes. Em primeiro lugar, porque é a sua saúde e bem-estar que estão em jogo. Toda vez que essas situações ocorrem, seus hormônios do estresse vão lá para cima, e isso pode te gerar inúmeros problemas de saúde, inclusive um ataque cardíaco. E em segundo lugar, porque nossa vida é feita de relações. E manter boas relações pode contribuir para termos uma vida melhor, sejam elas profissionais ou pessoais. Então, é melhor a gente saber lidar com essas situações de forma mais inteligente, não é verdade? O próximo passo é parar de rotular a pessoa como difícil ou insuportável. Ela pode sim estar tendo uma postura desagradável, mas nós não somos nossos pensamentos ou comportamentos, somos algo muito maior. Dizer não gosto desse comportamento específico dessa pessoa já muda a forma que olhamos a situação, e isso influencia como vamos reagir. Já na hora que a situação esquenta, devemos procurar manter a calma e restabelecer nosso equilíbrio. Parece fácil falar, mas sim, manter a calma é possível. É só questão de treino. Respirar fundo nesse momento faz toda a diferença. Quando essas situações acontecem, nosso sistema límbico é ativado, que é aquele mecanismo de luta ou fuga que temos em nosso cérebro para nossa proteção. Nesse momento, nosso cérebro não consegue perceber a diferença entre uma pessoa difícil e uma ameaça real, como um animal selvagem correndo atrás de você, por exemplo. Quando respiramos fundo, oxigenamos nosso corpo e isso nos acalma, mandando um sinal para o cérebro de que está tudo bem e não temos uma ameaça real. A prática da meditação constante ajuda muito a desenvolver uma mente mais calma e compassiva no dia a dia. Assim, quando essas situações aparecem, estamos mais preparados para lidar sem explodir. O próximo passo é ouvir com atenção e sem julgamentos. Todos nós queremos nos sentir ouvidos. Então, só de mostrarmos que estamos verdadeiramente ouvindo, já conseguimos baixar a guarda do outro. E também não tente ficar argumentando, se defendendo ou tentando convencer a pessoa de alguma coisa. Muitas vezes a melhor solução é ficar alguns segundos em silêncio respirando, até encontrar uma resposta que ajudará na situação. Uma ferramenta muito legal para esses casos é a comunicação não violenta, e já falamos dela aqui no canal. Vale a pena conferir. Também é importante evitar fazer piadas nesse momento, pois a pessoa pode sentir que você não está entendendo a importância que aquilo tem para ela. Da mesma forma, jamais use de ironia e sarcasmo. Esse é um péssimo hábito muito comum hoje em dia, mas que só piora a situação, mesmo entre amigos e familiares. Também evite pedir para a pessoa se acalmar, pois isso pode deixá-la ainda mais irada.
Deixe-a desabafar por um tempo. Uma das dicas mais poderosas é fazer perguntas. Normalmente, em uma conversa, quem faz as perguntas é que tem o controle da situação. Então, procure perguntar o que a está incomodando, por que ela está daquele jeito e o que você pode fazer a respeito. Ela vai se sentir ouvida e ainda pode te dar uma direção do que está realmente precisando. E após as perguntas e o desabafo, você pode usar expressões como desculpa, sinto muito ou vou dar o meu melhor para conseguir resolver isso. Depende muito da situação. Algumas podem fazer mais sentido no trabalho, enquanto outras podem ser úteis em discussões mais informais. E muito importante também é não levar para o pessoal. Mesmo que aquela pessoa esteja te atacando, ela não está falando de você de fato, mas sim tentando jogar para fora todo aquele rancor que ela está carregando. Na maioria das vezes, nem ela mesma sabe por que está agindo daquela forma. Então, deixe que o vento leve. Uma maneira muito poderosa de mudar a direção da situação é influenciando a outra pessoa. E podemos fazer isso de algumas formas. Uma delas é usando a linguagem inclusiva. Quando falamos seu comportamento está gerando isso ou aquilo, a pessoa tende a se sentir atacada, o que deixará a situação ainda pior. Neste caso, seria melhor dizer: percebo que estamos tendo uma dificuldade em nos comunicar. Perceba que a palavra-chave aqui é o nós, ou seja, estou querendo mostrar que eu também me incluo no problema. Então, vamos juntos encontrar a solução. Outra forma de influenciar a pessoa é através de recompensa e reconhecimento. Todos nós gostamos de ser reconhecidos, não é verdade? Então, quando aquela pessoa fizer ou falar algo legal, você pode elogiar ou até dar uma recompensa. A chance de ela mudar o que sente por você e começar a se desarmar é enorme. Um ponto valioso também é reconhecermos que todos nós somos uma pessoa difícil para alguém. E enquanto não reconhecemos isso, não tentamos mudar nosso comportamento. Nós adoramos culpar os outros, mas quando trazemos o olhar para a gente, percebemos que também temos pontos onde podemos melhorar. E quando nós mudamos, o mundo ao redor muda também. E apesar de ser sim importante fazermos um esforço para mudar nosso comportamento, também é importante saber colocar nossos limites. Ouvir com atenção, não julgar e ser respeitoso com a pessoa nada tem a ver com passividade e dar permissão para fazer e falar o que quiser. Nesse momento, também é preciso ser assertivo se a pessoa estiver passando dos limites. Você pode dizer, por exemplo: por favor, não fale comigo dessa maneira. Ou, quando você fala assim, me sinto ofendido e a nossa conversa não avança. Podemos discordar, mas vamos manter o respeito um pelo outro. Dessa forma, ela começa a sentir que está exagerando e algumas coisas não serão toleradas. E aqui vão mais algumas dicas que podem te ajudar ainda mais. Entenda que cada pessoa é única. Então, não tente usar uma fórmula mágica para todos. Procure fazer uma leitura do que pode funcionar melhor com aquela pessoa específica. A situação ficou quente e aquilo mexeu com você, mesmo você lidando de forma inteligente? Tudo bem, faz parte. Desabafar com alguém pode ajudar bastante. Procure uma pessoa de confiança que tenha maturidade para lidar com isso e converse com ela. Mas caso não encontre ninguém, uma boa opção também é escrever sobre o que ocorreu. E também vale a pena encontrar uma maneira de aliviar o estresse para minimizar o impacto em sua saúde. Fazer algum exercício físico, meditação ou exercícios de respiração depois da situação pode ajudar. Encontre uma prática que faça sentido para você. E também lembre-se de se parabenizar por ter conseguido lidar com a situação de forma mais inteligente. Não é fácil tomar as melhores ações nesses momentos. Então, você deve sim se orgulhar a cada pequena evolução que conquistar. E você,
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar.